Ainda que você saiba o texto bíblico de cor, meu irmão, não abra mão da sua Bíblia nunca. Essa humildade de saber que a palavra de Deus tem que estar aqui, ó. Ela vai estar aqui dentro também, mas não abra mão dela não, amém? Deus é bom, hein, gente? Que gostoso amanhecer o dia louvando assim, o coração da gente enche de alegria, que coisa boa. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias 29. Eu vou ler os versículos 11 ao 14, mas eu quero falar muito sobre esse texto, a carta do profeta Jeremias aos exilados. Todo mundo achou Jeremias 29? Amém? Aleluia. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde eu vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Tua palavra é verdadeira, fiel e digna de toda aceitação. Ministra mais uma vez ao nosso coração, Senhor, nessa manhã tão maravilhosa. Coração já quebrantado, Senhor, pelos louvores, pela tua presença santa entre nós. Nós só queremos ouvir a tua voz. Continua falando conosco, Pai. Nos mostra a direção, o caminho. Que nós tenhamos um coração preparável, domável, ensinável, Pai, para receber a tua orientação, a tua direção. É a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus, o teu Filho amado. Amém? Meus queridos e amados irmãos, Jesus, obrigado, viu? É tão extraordinário sentir que nós estamos na presença de Deus, que às vezes você não precisa de muitas palavras, né? Já disse aqui um pastor uma vez, num culto, ele disse que o culto de ceia não precisava de pregação, a própria ceia já é, porque você saber que Jesus morreu por você, que Ele ressuscitou, o que mais nós poderíamos falar, né? Mas eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos de algo. Às vezes nós ficamos orando, esperando Deus nos dar uma direção para ministrar, e por mais que você conheça textos bíblicos, tenha lido a Bíblia tantas vezes, se Deus não falar, às vezes é só um sopro, uma palavrinha, de nada, a gente fica meio perdido, sabe, queridos? Então o meu pedido a Deus esses dias: Senhor, dá uma palavrinha, dá uma. E aí eu fico ouvindo cultos e leio a Bíblia, e aí preparo o texto, preparo o sermão. Aí no meio da madrugada, uma hora o Senhor falou uma coisinha comigo que eu queria compartilhar com você. Porque nós, irmãos, nós temos uma dificuldade para enxergar o que Deus está vendo. Nossos olhos naturais vê coisas do dia a dia. Nós estamos muito ligados nisso aqui. Eu imagino que a vida de vocês é muito parecida com a minha. Levanto de madrugada, vou trabalhar, trabalho o dia todo cansado, volta para casa cansado, você quer tomar um banho, descansar, para no outro dia começar tudo de novo. A gente passa o mês correndo para dar tudo certo. Lá em casa continua assim, chega conta toda semana para pagar boleto e tal, e você faz as contas, e às vezes dá certo, às vezes não dá, e quando um melhora, o outro adoece, é um negócio complicado. A vida de todo mundo eu acho que é assim, e às vezes a gente fica tão envolvidos nessa rotina diária, que ela é natural e ela faz parte da nossa vida, que nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós. Os nossos olhos contemplam, irmãos, coisas do dia a dia, e é muito natural, isso é normal. E às vezes nós ficamos tão apegados nesse corre-corre, que nós perdemos a noção de que a nossa vida e a nossa esperança está em Cristo.
Na vida que nos foi proposta, a carreira que nos foi proposta, é pensando no além, é pensando na vida eterna, é pensando em estar um dia com o nosso Senhor. Então eu queria falar sobre essa capacidade de você esperar em Deus, de acreditar em Deus. Quando o profeta Jeremias escreve essa carta aos exilados, o povo de Judá foi levado para o cativeiro babilônico. E eles passariam 70 anos na Babilônia. Caiu Judá. Primeiro, quando o reino se divide, depois de Salomão, o reino é dividido, o reino do norte, o reino do sul. O reino do sul é o reino de Judá. O reino do norte, Jerusalém, o Samaria, a sua capital lá. E Judá, quando cai, a impressão que muita gente, quando lê o texto, pensa assim: nós somos escravizados porque a Babilônia não presta, porque eles são ruins, porque eles são maus. E Deus manda Jeremias escrever uma carta para os que estão no cativeiro. No momento que Judá foi tomado, irmãos, ninguém que era pessoa boa, que prestava, ficou. Todos foram levados para o cativeiro, os bons. O que ficou lá em Judá foi o que não prestava, aquele povo perdido. A nossa ideia, às vezes, de prisão é assim: eu estou vivendo um momento de prisão, estou vivendo um momento ruim, e nós atribuímos isso ao inimigo. Mas aqui, os cativos foram levados porque foi a vontade de Deus. Foi o Senhor que os deportou para a Babilônia. Eu vou te dizer o que Deus falou comigo naqueles 20 segundos da madrugada. Você não está na prisão. Você tem que enxergar a sua prisão como lar. Porque às vezes a gente está reclamando, achando que nós estamos num lugar ruim, que nós estamos passando por dificuldades, por isso, por aquilo, e a gente não consegue enxergar que é Deus nos guardando. Então o povo é deportado para a Babilônia e Deus manda que leve os melhores. Foram os melhores para lá. E agora eles estão lá, eles estão sofrendo, porque eles estão se sentindo escravizados. Eles acham que aquele não é o lugar deles, que eles tinham que estar em Jerusalém, eles tinham que estar no templo adorando. Mas se eles estivessem em Jerusalém, talvez não estivessem no templo adorando, talvez eles estivessem na praia, talvez eles estivessem passeando, talvez eles estivessem nas festas, porque a gente só lembra de Deus quando aperta. Aí eles estão lá agora na Babilônia, talvez com o coração amargurado, entristecido, fechado, desistindo de viver, em depressão. E o Eterno então manda uma carta, e os versos que nós lemos dizem assim: Deus está falando para eles: eu é que sei que pensamentos eu tenho acerca de vós, eu é que sei os planos que fiz para vocês, planos de bem e não de mal, para vos fazer o bem e dar a vocês o fim que vocês desejam. Mas antes disso, vocês precisam me buscar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser achado por vós. Porque às vezes nós não estamos buscando Deus, irmãos, nós estamos buscando as nossas vontades, o nosso interesse, nós estamos buscando aquilo que nós achamos que precisamos. A gente diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas nós, ao invés de buscarmos a vontade boa, agradável e perfeita, buscamos a nossa vontade, satisfazer nossos desejos do nosso coração. E aí às vezes não dá muito certo. Então o Senhor fala com eles: eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós. E eu queria pensar com você a partir do texto, como é que o Senhor se coloca. Capítulo 29, verso 1: pois esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciões e líderes que ainda viviam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe e os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. Verso 3: a carta foi enviada por intermédio de Elasa, filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Sedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta dizia, olha o conteúdo: assim diz o Eterno, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel:
a todos os exilados que desterrei. Quem desterrou? Deus. Que desterrei, que tirei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e comei seus frutos, casai-vos e gerai muitos filhos e filhas, escolhei esposas para os vossos filhos, e dai as vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde vos deportei, e orai ao Senhor em favor dela, daquela cidade dos cativeiros, porque o progresso dessa cidade será a vossa prosperidade. Quem mandou o povo foi Deus. Deus os colocou na Babilônia, e Deus está mandando que eles cresçam na Babilônia. Irmãos, eu queria trazer para os irmãos algumas coisas a respeito de planejamento, de planos, de projetos. Provérbios 29:18 diz assim: não havendo profecia, o povo perece, o povo se corrompe. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, a palavra do Senhor, uma vez guardada, vai me dar direção, vai me trazer bem-aventurança, vai me trazer felicidade. Quando eu não tenho a palavra como direção da minha vida, a queda é certa. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15:22. Precisa de ajuda, peça ajuda. Fale com alguém que possa falar com você. Ontem atendi um rapaz, essa semana meu portão estourou o cabo de aço, o carro dá problema, o portão estoura, tudo confuso, eu tenho que trabalhar, vai de um lado para o outro, a gente não dorme. Aí o rapaz foi lá consertar o portão, e ele está com a filha dele lá, menina, eu imaginei que era a filha dele, um garoto, devia ter uns 16 anos, e ele consertando e ela do lado, isso já no início da noite de ontem. Aí em um determinado momento ele fez uma, duas perguntas, e eu comecei a falar de Deus para ele, e ele falou: ela é cristã. Ele não disse que ele era, ela é cristã, ela é da igreja. Aí cada coisa que ele falava, ele virava para a filha dele: está vendo? É assim, fala mais, pastor. E tá, porque a gente quer ver os filhos melhorarem. Eu imaginei que ele estava falando para ela assim, em outras palavras. Falei o dia todo sobre isso, mas parece que tem que vir outra pessoa de fora para repetir as mesmas coisas. Os planos fracassam por falta de conselho. E eu acho que não tem ninguém melhor do que o pai e a mãe para dar conselho, não tem. Eles podem não acertar tudo, eles muitas vezes são levados pelo coração e pedem para nós coisas que talvez a gente nem imagine que seja bom, mas o seu pai e a sua mãe nunca vai te direcionar para o erro, nunca. Às vezes nós nos cercamos de conselheiros na turma, e a turma nunca vai pensar no seu bem. Então nós precisamos de conselhos, certos de pessoas que pensam em você, te amam de verdade, não dos colegas de momento. Outra palavra sobre planos: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as suas consequências. Provérbios 27:12. Meu irmão, percebeu que alguma coisa está errado? Para. No meio do caminho você percebeu que pegou o trem errado, desce na primeira estação, é mais fácil você recomeçar. Às vezes a gente vai longe demais, percebe que está tudo errado e continua, quando quer voltar atrás não dá mais tempo. Então tem algumas coisas, se você estiver planejando, percebeu que está fora, não está alinhado com a vontade de Deus, para. O pastor falou o quê? Nós vamos dar 10 voltas, 7 voltas, mas se Deus mandar dar 14, eu dou 14, e se Ele mandar não dar volta, não dou. Percebeu que eu estou fora, eu paro. O Senhor fala de novo, eu não entendi bem. É isso. Sensibilidade. Por último, ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Provérbios 16:1. Na minha versão que eu mais gosto, que eu falo todo dia quase, do coração do homem procede os planos, mas a palavra certa dos lábios vem do Senhor. É isso. Eu posso ter muitos planos no meu coração, na minha mente, mas se Deus não der uma palavra, não vai funcionar. Então, queridos, às vezes nós estamos pensando num monte de coisa, nós estamos planejando, a gente gosta de planejar, de fazer planos para muitos dias, para muitos anos. Já falei para os irmãos aqui, às vezes você vai numa entrevista de emprego, que a pessoa te pergunta: onde você se vê daqui a 5 anos? Eu sei lá, talvez
Na cova? Velho igual eu? Vou esperar muita coisa? Não, os caras que você faz há 20 anos, 30, talvez não. Mas eu quero viver um dia de cada vez. Às vezes a gente fica ansioso porque está planejando para 2, 3, 4, 5 anos. Meu irmão, você não dá conta de viver o hoje e fica morrendo porque vai acontecer daqui a 3 meses. Pelo amor de Deus. Jesus ensinou, né, Mateus 6,34, a cada dia basta o seu mal, um dia de cada vez, e já é difícil. Então às vezes nossos planejamentos, eles furam por isso, queridos. Aí o povo é levado para a Babilônia, vem um profeta e diz, não se preocupa não, daqui a uns dias vocês voltam. Daqui a uns dias? Deus foi que mandou, Deus tem um projeto lá, Ele tem que arrancar a idolatria do coração do povo. Uma geração inteira vai passar lá, para aprender a amar e reverenciar a Deus. Quando esse povo volta do cativeiro, não tem mais idolatria, eles só tinham um único Deus, acabou. Nunca mais eles foram divididos, o coração deles não teve para outros deuses, mas foi tratado lá no cativeiro. Agora eles vão passar 70 anos fora, não é um passeio de 2 semanas, irmãos. E eles têm que aprender a viver nesse lugar. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos dificuldade para viver longe do nosso imaginário. Dias atrás teve uma reunião do grupo de louvor aqui, e a Jéssica falou uma coisa para os irmãos. Ela falou assim, olha, às vezes quem está cantando, canta, e ele tem na mente dele a voz do cantor daquela música. Então ele canta ouvindo o cantor, na cabeça dele ele está cantando igualzinho. Então o que você faz? Você grava, que depois você vai ver a realidade, que é a sua voz e não a do cara. Não foi isso? Lembra disso, irmãos? E é assim mesmo que a gente faz. Às vezes nós estamos vivendo uma vida sem prestar atenção na realidade. Nós temos um sonho, na nossa mente está tudo cor-de-rosa, e o dia é cinzento, gente. E você tem que aprender a viver no dia cinzento, com os pés no chão. Então eles foram lá para a Babilônia, estão lá. Agora eu creio que muitos deles chateados, entristecidos, choravam dia e noite, reclamavam. Começa a largar as coisas, a casa toda destruída, suja, feia. Por quê? Porque nós estamos no cativeiro, nós somos escravos. Arrumar casa para quê? Ô moço, você não vai pentear o cabelo? Eu não, eu sou escrava, quem que vai olhar para mim? Deixa o piolho tomar conta. E eu estou falando coisas assim, simples, para você entender. Quando a gente larga a mão da vida, larga a mão de tudo. Eu já fui em umas casas, irmãos, visitar, simples, tudo tão organizado, tudo tão arrumado, tudo tão... Você fala assim, meu Deus do céu, que espetáculo. E você já foi em umas casas de alto padrão, tudo tão malocado, que você fala, não é possível, gente, como é que pode? A diferença é como você lida com a sua vida. Como que você lida? Você pode pegar um menino simples, ele vive com roupa que ele ganha. A avó, durante a minha infância eu usei muita roupa ganhada. Minha avó lavava roupa para as mulheres aqui da Vila Guilhermina e ganhava as roupas e dava para a gente, que nossa mamãe não tinha dinheiro para comprar roupa para nós. E você pode ir para a escola todo arrumadinho, limpinho, arrumadinho, bonitinho, com a roupinha que ganhou dos outros. Não precisa ter roupa nova que comprou no shopping. E tem outro que tem todo o dinheiro do mundo e parece que vive na sarjeta. A questão é como você se vê. Deus falou para eles, mandou, escreve uma carta. Esse povo tem que mudar o comportamento deles. Escreve uma carta para eles. Bota o que na carta, Senhor? Põe aí, escreve aí. Não foi a Babilônia que levou eles, não. Não é o capeta que está mandando neles, não. Sou eu, o Senhor. Versos 1 ao 4 diz isso, sou eu. Verso 2, isso aconteceu, ó, verso 1 em diante. Eis que o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciões e líderes. Aí no verso 4, assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu desterrei de Jerusalém para a Babilônia. Deus continua no controle da minha e da sua vida. Deixa eu falar de novo, meu irmão. Deus continua no controle, não é o capeta que manda em nós.
Entendeu isso? Para de reclamar contra Deus, porque quando você está reclamando da sua vida, você está dizendo: Deus, o Senhor não cuida de mim direito, o Senhor não é bom pai, não. O Senhor está vendo que eu estou passando e não está falando nada, e não faz nada. Porque às vezes nós não temos noção de quanto nós nos reclamamos contra a pessoa do nosso Deus, porque Deus continua sendo soberano. Ele não é soberano só para presbiteriano não, viu gente? Porque tem uns cabeça de barco que pensam assim: não, essa música, essa é de presbiteriano. Tu és soberano sobre a terra. Ele é soberano sobre todos, sobre tudo e sobre todos. Ele continua sendo Deus, amém? Ele é soberano para presbiteriano, batistas, peniélico, sei lá o que. Ele é soberano, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Então, irmãos, às vezes a gente perde a noção de que Deus é que está no controle. Se você sabe que Deus está no controle, faça da sua vida o melhor. Transforme sua vida dia após dia, faça o melhor. Sua vida é boa, gente. Só poder levantar todos os dias, respirar, andar. Isso é um privilégio. Ah, pastor, é privilégio porque você não está na minha pele. Não, irmão. Cada um tem a sua própria pele. Vou falar, não é boa para ninguém. Só você que sabe as dores que passa. E a gente não pode comparar a vida de um com o outro. Mas estar vivo é um privilégio. A vida é um presente de Deus, é um dom que nós não podemos desprezar. Segunda coisa, segunda verdade: tudo que acontece na nossa vida, irmãos, faz parte do plano de Deus. Ou você acha que a sua vida é o acaso? Ah, não, acontece com todo mundo. Vou ver o meu signo hoje de manhã. Você sabe que tem crente que sofre de problemas mentais seríssimos. Pela manhã ele vai ver o horóscopo, para ver que roupa que tem que usar, a cor. Desculpa se eu machuquei alguém, mas não existe isso. Vou falar, para com isso. Bom, irmãos, a nossa esperança está em Cristo. Em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Verso de número 11. Olha que coisa extraordinária. Quando eu leio esse texto do 11, me encanta, porque somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito. Aí o irmão levanta de manhã: deixa eu ver meu horóscopo. Desculpa aí. Irmãos, tudo na nossa vida faz parte dos planos de Deus. Quanto mais tempo você demora para entender que a sua vida está andando nas mãos do Senhor, mais você sofre. Você luta contra Ele, você luta contra os desígnios dEle. A gente tem uma dificuldade tão grande, irmãos, para se ajustar. É poético dizer assim: o Senhor é o Senhor da minha vida, e faz tudo ao contrário. Faz do seu jeito, caminha com as suas pernas para todo lugar. Meu pastor, eu gosto demais de Zé Maria. Zé Maria falava uma coisa assim muito interessante. Ele dizia assim: olha, pior castigo que Deus pode dar para o homem é deixar o homem fazer a sua própria vontade. Às vezes o cara parece um menino de 18 anos, pega a chave do carro e agora eu vou para onde quiser. E Deus fala: então vai, filho, problema seu. Você quer fazer do seu jeito? Agora, se você todos os dias diz assim: Senhor, o que eu devo fazer? O que o Senhor tem para mim? Você vai ver que dói menos. Terceira verdade, querido, ainda no verso 11: a nossa esperança está em Cristo. Cristo, porque somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar uma esperança e um futuro melhor. Amados irmãos, nossa vida está toda no Senhor. Quantas vezes você já falhou na sua vida? Quantas vezes você já errou? E Deus não te descartou. Quando a gente percebe que começou a encontrar a direção na vida, e alguns definem assim: quando eu encontrei a Cristo, quando eu me converti, aí usa o termo que você quiser, mas quando você percebe que o Senhor está na sua vida, você começa a perceber que tudo que você passou, Deus estava presente. Todos os momentos duros e difíceis, Ele esteve lá. Ele sempre estará, irmãos. Ele não nos deixa. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse o Senhor. Então esses planos que Ele tem para mim e para você são bons. É que, puxa vida, eu gostaria de um dia
Tem aquela, você sabe que tem uns crentes que diz que tem visão de raio-x, eles veem tudo. Ó, Deus está me mostrando. Mentira, Deus não mostrou nada. Primeiro, porque Deus não ia dar visão para linguarudo. Quando Deus te fala uma coisa, meu, você tem que ter temor para abrir a boca, para não falar o que Deus não disse, porque o profeta que diz o que Deus não disse vai morrer, é o que está escrito. Então, queridos, às vezes a gente fica assim, Deus tem planos para mim e para vocês, e nós não sabemos quais são. A única convicção que eu tenho do plano de Deus é que eu estarei com Ele um dia, essa eu não tenho dúvida, mas até lá, o que vai acontecer dia a dia, nós não sabemos. Então, submisso à vontade de Deus, eu me dobro todos os dias, e no final do dia, por mais cansado que eu esteja, esgotado e derrotado, porque muitas vezes eu termino o dia derrotado, de verdade. Eu trabalhei, e eu olho e falo, meu Deus do céu, deu tudo errado. Mas eu falo, Senhor, me dá força para amanhã começar tudo de novo, porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Eu penso como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a face da terra, e ainda que Ele me mate, na minha carne eu verei a Deus. Então, mas nós precisamos entender que Ele não tem planos de destruição para nós, pelo contrário, os seus planos são bons, apesar de muitas vezes, dentro do plano de Deus está o meu sofrimento e o seu sofrimento. Nós não vamos passar sem sofrer, sem lágrimas escorrendo nos nossos olhos, não vai ter jeito. Mas Deus continua cuidando de nós, amém? Continua cuidando de nós. Quarta coisa, o sofrimento nos aproxima de Deus. O povo está onde? No cativeiro. Verso 12: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. A gente dificilmente ora quando está tudo bem, irmãos. Às vezes a nossa caixinha de oração, quando você abre, é um muro de lamentação, porque quando a gente sofre, quando o calo está apertando, quando tem alguém doente, quando é incurável, quando é inalcançável, quando é intransponível, nós vamos a Deus, porque Ele pode todas as coisas, para Ele não há impossíveis. E às vezes uma das formas de Deus nos trazer de volta, nos chamar a atenção, é deixar a gente um pouquinho sozinho. Fala, vai aí, é do seu jeito, quando começar a sofrer, você chora que eu volto. O sofrimento nos aproxima de Deus, irmãos. Às vezes até as nossas músicas, o clamor aparece no momento da dor, que é quando nós vamos buscar a Deus. No momento da alegria, às vezes nós estamos tão distantes. A Bíblia diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa das festas, não é? Então você está sofrendo, olha do lado, Ele sempre estará lá. O sofrimento traz Deus para pertinho de nós e nos aproxima dele, queridos. O povo está lá sofrendo, vão passar 70 anos no cativeiro, e agora eles têm que pensar em Deus. Então o Senhor está falando assim, então agora é o momento, me invocar. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Não é qualquer atenção, é toda a atenção. Quando você busca a Deus, você encontra. Às vezes nós precisamos de que alguém provoque em nós alguma coisa. Precisa faltar dinheiro para você correr para fazer um segundo trabalho, para arrumar uns bicos. Precisa a inflamação apertar, a febre apertar para você buscar o médico. Já está doente, os sinais todos aparecem, mas não vai. Só quando não aguenta mais, né? Aí para lá, é assim. Então às vezes nós precisamos um pouquinho do sofrimento. O irmão não reclama do sofrimento não, ele está aí para te chamar a atenção, para você voltar para os braços do Pai. Eu gostaria que todos aprendessem sem sofrer. Não seria tão bom se nós aprendêssemos sem sofrer? Mas a gente não aprende. Aí de vez em quando vem um pouquinho de dor, né? Eu teria ido tão bem nos meus trabalhos todos, nas empresas que eu passei, se eu não fosse tão boca dura quando eu era jovem, se eu não fosse tão assim cheio de razão, se eu fosse uma pessoa mais humilde, mais quebrantado, mais tratável. Mas o sofrimento me ensinou. Hoje, quando o patrão diz assim, eu quero desse jeito, sim senhor,
Pois não, Senhor. Precisa vir domingo? Sim, Senhor. Talvez você esteja sofrendo, querido, em algumas áreas da sua vida, porque você precisa olhar mais para Deus, só por isso. Então me buscareis e me achareis. Eu vou deixar. No verso 13, precisamos buscar a Cristo com todo o nosso coração. Verso 13, então me buscareis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Às vezes, amados, nós temos a impressão, eu tenho a impressão que nesses tempos, as pessoas acreditam que elas buscam a Deus botando um louvor em casa, uma música. Nem é louvor, né? Que a maioria não é louvor, é música. A gente canta, louvor é algo que exalta a Deus, louva ao Senhor. Mas nós cantamos para nós mesmos. Por exemplo, está passando por dor, está chorando por quê? Se você tem um Deus, está cantando para mim, para acalmar minha alma. Isso não é louvor. O louvor é grande, é o Senhor, e muito digno de louvor. Mas nós cantamos geralmente para nós, para acalmar nossa alma, para satisfazer. E nós somos desafiados a buscar a Deus com todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nós colocamos o coração no carro, na casa, no trabalho, às vezes nos filhos, no cônjuge. Em Deus, muito difícil. Porque Deus entende o meu coração. Já viu isso, né? Papo de crente é assim, Deus entende meu coração. Entende? Então, querido, busca a Deus. Deixa um espaço aqui, só Ele pode preencher, só Ele. A gente às vezes não consegue entender o quão importante é colocar o nosso coração em Deus. Por último, nós entendemos que Ele é o restaurador da nossa vida. O verso 14 diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro. Em outras palavras, o seu cativeiro vai acabar. Aquele cativeiro durou 70 anos. Talvez o meu dure 4, 5, 10, 15, eu não sei, mas ele vai acabar. Entendeu? Ele vai acabar, gente. Eu vos trarei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, por onde vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Deus vai nos trazer de volta, vai nos tirar do lugar do sofrimento, do lugar da dor, do lugar das dificuldades, para pertinho dele, que ali é o lugar da bênção, é o lugar da felicidade, é o lugar do carinho, do queimor do Espírito no nosso coração, na nossa alma, queridos. Mas nós precisamos entender coisas simples, porque às vezes nós estamos olhando para o cativeiro como o lugar da nossa morte, o lugar da nossa destruição, e talvez lá no cativeiro seja o lugar da nossa bênção. Porque no cativeiro nós precisamos aprender a viver de uma maneira diferente. Então o conselho de Deus na carta foi: olha, escreve para eles e diz para eles, esse lugar que eles estão chamando de morte, de destruição, esse lugar que eles estão dizendo que é um cativeiro, eu quero que você ensine a eles algumas coisas. Você vai dizer para eles: edifique uma casa e habite nela. Esse lugar que você está chamando de prisão, aprenda a chamar de lar. Eu estou numa prisão, eu estou preso na depressão, eu estou preso. Você está no seu lar. Aprenda a valorizar o seu dia, o seu espaço. Aprenda a valorizar a sua casinha simples. Um irmão da igreja uma vez falou para mim: pastor, não te chamo para ir na minha casa, porque eu não tenho cadeira. Eu falei: quem disse que eu preciso sentar? Ele tinha caixotes de maçã para sentar. Eu falei: eu sento lá, não vou sentar em todos porque vai quebrar. Você põe um caixote mais forte, porque o seu lar, meu irmão, você está dizendo que a casa é uma desgraça, é um barraco. Meu irmão, olhe para esse barraco como se ele é o seu lar.
foi o que Deus te deu para você viver nesse período. Faça disso um lugar de bênção. É isso que Deus está dizendo para eles na carta. Transforme esse cativeiro em um lar. Em um lar. Ele disse mais, sabe o que é que você faz? Você pega e lembra que você vai morar aí. Plante um pomar. Plante frutas, coma delas. Ele está dizendo, está vendo um lugar de destruição, um lodo que está tomando conta, o piso lá, o lugar, o mato tomando conta da sua casa? Faz um jardim. Deixa um lugar florido. Um lugar perfumado. O seu cativeiro pode ser um lugar escuro, feio, mal cheiroso, com vazamentos de água. Ou pode ser uma salinha arrumada, que você sabe que vai dormir no cimento. Mas eu vou ter que dormir aqui, eu quero ficar bem. Eu vou limpar o chão todos os dias. Quando aparecer um mofo, eu vou passar um negócio aqui para tirar o mofo das paredes. E se eu puder, eu coloco uma plantinha aqui do lado. Eu quero vida ao meu redor. É isso que Deus está dizendo. Vida. Eu quero vida. O povo está dizendo que é lugar de morte. Deus está dizendo que é lugar de vida. Vida. Tudo que nós precisamos é isso, irmãos, entender que Deus nos deu vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Com o tempo, os irmãos, eu tinha um coleirinha que eu ia caçar em Ferraz, e eu andava às vezes 12, 15 quilômetros com ele, e ele ia cantando durante todo o tempo, pensando como é que pode estar engaiolado cantando. A vida era bela para ele ali mesmo. Às vezes a gente só está reclamando. Deus disse para eles assim: olha, case as suas filhas, cresça, multiplique-se. Deus está dizendo assim: a vida não acabou com você não, cara. Ô minha irmã, sua vida não acabou. Case os seus filhos, multiplique-se, cresça, viva, desfrute da sua vida íntima. Os casais casados não têm vida íntima. É um negócio seco, sem vida, sem nada. E Deus está dizendo assim: olha, gere filhos. No cativeiro, cresça, se multiplique, não deixe o meu povo acabar. Irmãos, volto a dizer, Deus falou comigo pela madrugada. É um lar, não é uma prisão, é um lar. Até os presos têm visita íntima, e os casais não têm. Deus falou para eles: olha, se dedique a buscar a prosperidade da cidade para onde eu vos deportei, e orai por ela, em favor dela, porque a prosperidade dessa cidade será a sua prosperidade. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: está vendo esse lugar do cativeiro que você está falando mal? Você está reclamando, você está murmurando contra um e contra o outro? Aprenda a orar por ele, porque quando você aprender a orar por ele e por esse lugar, você vai prosperar. Ore por aquilo que você acha que está te aprisionando, por aquilo que está te destruindo, e você vai prosperar. A prosperidade do povo de Deus estava na Babilônia. Eles não iam crescer em outro lugar, na Babilônia. Meu irmão, ore pela empresa que você trabalha, mesmo que você não goste do lugar, mesmo que você não goste do patrão, ore por ela, porque na prosperidade desse lugar você prospera. Ore pelo seu bairro, para que ele melhore. Você só fica falando que é mal, que é esburacado, que é quebrado, que não tem isso, não tem aquilo. Ore por esse lugar, porque à medida que ele crescer, que ele melhorar, você melhora com ele. Ore pela sua família. Mesmo que você ache que eles são pessoas que falam demais, se intrometem na sua vida, ore por eles. À medida que eles melhorarem, você melhora também.
Deus está falando com eles: eu estou tirando vocês daqui, coloquei lá para transformar a vida de vocês em algo melhor. Meu amado irmão, a minha vida e a sua vida pode ser melhor, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades. Só tem uma palavra para a igreja essa manhã, simples assim, simples, que Deus me deu enquanto escovava os dentes. É simples, tão simples, que é 20 segundos. Não é uma prisão, é um lar. De pé, a igreja do Senhor de pé. Você não está na prisão, você tem um lar, um lar. Tudo se resume em Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se as luzes que há em ti são trevas, quão grandes trevas são. Então, se nós olharmos o que Deus está fazendo com os olhos que Deus quer que nós olhemos, nossa vida vai se encher de graça, irmãos. As pessoas mais antigas, mais velhas, como que tem a minha idade ou mais que eu, vão lembrar no passado, por volta de 1970, não tinha TV a cores. Sabe o que a gente, na minha casa nem TV tinha, eu ia assistir na casa do seu João. O seu João era o vizinho ali da rua Lagoa Formosa, nós morávamos do lado da casa dele, ele tinha televisão. E aí, ele chegou uma época que a TV era cinza, a TV a preto e branco, e então nós temos a TV colorida. Ele comprou um plástico que ele punha na TV. O pessoal antigo lembra disso, Luísa teve um. Então a gente punha um plástico lá e assistia colorido. Então era uma maneira de ver cores numa vida cinzenta. Deixa eu te falar, põe um plástico colorido na sua vida, Zé. Põe um plástico colorido, deixa alguma coisa brilhar aí, em nome de Jesus. Vamos tirar o preto e branco, gente. Vamos tirar essas coisas. Você está todo tempo reclamando. Um pouco de alegria em nós, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e de misericórdia, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo opera, o Deus que nos tira do lugar de dor e de sofrimento para nos dar um lugar de bênçãos, aquele que cuida de nós mesmos no momento do cativeiro, que transforma a dor, a nosso lugar de prisão em um lar e nos faz viver em família. Oh, aquele que nos tira do montoro e nos assenta sobre os lugares celestiais, esse Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, quebra cadeias, Senhor, traz libertação, traz cura, traz restauração na alma, Senhor, em nome de Jesus. Que as nossas lágrimas sejam recolhidas no teu odre nesta manhã, Pai. Deus, onde essa palavra chegar, que ela possa abalar estruturas, Pai, quebrar cadeias em nome de Jesus, Senhor. Colocar de pé o abatido, oh Senhor, curar aquele que está sofrendo, Pai, em nome de Jesus. Nos tira do cativeiro, Senhor, com uma palavra de vida. Eu é que sei que planos tem acerca de vós, planos de bem e não de mal, para nos dar, fazer prosperar e dar o fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia continue sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos sentir a beleza de servir ao Deus vivo, ao Todo-Poderoso, a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Cura-nos, ó Deus, e nós seremos curados. Salva-nos e seremos salvos. Bendito e santo é o nome de Jesus. Maravilhoso é o nome do Salvador. A Ele, Jesus, a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, agora e para todos sempre. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, no poderoso, maravilhoso nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, aleluia. Querido, eu desafio para você: volte para sua casa hoje olhando para um lar, seu lugar. Pastor, mas o senhor não sabe as lutas que eu estou enfrentando lá dentro. Eu não sei, mas Jesus sabe, e Ele chama a sua casa de lar. Lá é um lar, um lugar onde Deus pode operar, onde o nome dEle há de ser exaltado. Amém? Deus é bom. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Ministério de Louvor, se quiser vir à frente aqui, nós vamos louvar o nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.